Então, a nossa numerologia de hoje, ela vai ser sobre a besta apocalíptica, que é representada pelo número 666. Eu vou dar uma explicação dela, que é dada no livro espírita do Chico Xavier, tá? A besta fera, o número 666, é uma referência bíblica ao número 666, que simboliza a besta do Apocalipse, uma entidade associada ao mal e ao fim dos tempos. O número 666, acho que assim fica melhor para mim ler, gente, é citado no livro do Apocalipse, no Novo Testamento da Bíblia, no capítulo 13, versículo 18. O trecho diz assim: quem tiver discernimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem, e seu número é 666. Que o Tiago já somou tudo ali, deu 18, 0, tá bom? Então, gente, até hoje se procura o que é essa besta apocalipse, né? Porque ela está no Novo Testamento, ela tem 2000 anos, né? E muita gente acha que a besta ainda vai chegar, que vai ser os fins do tempo e tal. E o que eu vou falar para vocês é que a besta já veio, ela fez um estrago, mas nós sobrevivemos a ela. Tá certo? É uma curiosidade muito interessante. É uma figura do Apocalipse que tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu coloquei aquele desenho no início, né? E que sai do mar. A besta fera é associada ao anticristo. O número 666 é usado para falar sobre a imagem do mal e é uma referência na cultura, seja na música, cinema, literatura, para invocar demônios. Certo? Sabe que quando eu estava com o meu canal crescendo, que eu cheguei no número 666, eu saí correndo para procurar alguém para se inscrever, porque eu não queria ficar no 666. Vou dar logo para o 667. A identificação da besta apocalíptica. Ela foi tratada, gente, nesse livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, chamado A Caminho da Luz. O Emmanuel reconhece a numerologia e tudo, e ele fala o seguinte, ó, o Papa, ele recebe 3 títulos. Isso é fato, vocês podem checar aí na internet quais são os títulos do Papa. Lá no Vaticano é o latim que eles falam, né? Que é o romano antigo. E esses 3 títulos que o Papa recebe é chamado Vicaris Generalis Dei in Terris, Vigário Geral de Deus na Terra, Vicarius Filii Dei, Vigário do Filho de Deus, e o Príncipe do Clero, DVX Clero. Eu não sei latim, tá, gente? Mas esses aí são os 3 títulos papais. Todo Papa tem. O que é o Papa? O Papa é o Vigário Geral de Deus na Terra, Filho de Deus, o Príncipe do Clero, certo? São os títulos dele. Ele tem várias outras questões, né, envolvendo o Papa. Aí ele explica muita coisa, mas eu fiz só um resumo aqui, ó. Devemos recorrer aos algoritmos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que o sumo pontífice da Igreja Romana, que usa os títulos, esses 3 que eu coloquei lá. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação, 666 em cada um deles. Então, eu fiz essas contas, eu me lembro até hoje, quando eu estava lendo esse livro, eu estava na rede, assim, né? Eu adoro ficar na rede. Aí eu não acreditava, eu falava assim, agora eu vou pegar o Emmanuel e o Chico. Com o livro na mão, eu corri, peguei um lápis, sabe? Quando eu somei tudo, que deu 666 em cada um deles, eu não acreditava, tá certo? São esses títulos aí, ó, em latim, né? O romano antigo. Vamos lembrar aqui dos algoritmos romanos, já. O I é 1, o V é 5, o X é 10, o L é 50, o C é 100, D é 500 e o M é 1000. Tirando essas letras aí, não tem significado, certo? Então, você tem que somar elas e onde não tiver elas, você simplesmente ignora. Então, olha aqui, ó, o primeiro, Vicaris Generalis Dei Terris. Ó, o V é 5, o I é 1, o C é 100, o A e o R você pula. O I é 1, o V é 5, tá certo? Aí pula por outro nome. O G, o E, o N, o E, o R, o A, você pula. O L é 50, o I é 1. Pula o S. Aí você vem no D. D é 500. Pula o I é 1. Mais um. Terres, só tem o I, que é 1. Aí, se você somar esses números aqui, ó, 5 mais 1, 6, 106, 107, 112, 162, 163, tá certo? 164, 65, 66. Mais 500, 666. E assim eu fiz com todos eles. Vocês podem dar um print, fazer as contas, cada um com seu lápis. Então, o que o Emmanuel estava querendo dizer? Que é o seguinte, já na época depois que Jesus morreu, os apóstolos ficaram, né?
Apocalipse é do apóstolo João. Ele teve uma visão, né? E ele se referiu à besta apocalíptica e ele escreveu sobre isso, né? Num dos livros do Novo Testamento, chama o Apocalipse, né? Então, o que que acontece, gente? Ele previu que mais ou menos ali pelo ano 1000 anos depois da morte de Jesus, 300 anos depois da morte de Jesus, os cristãos continuavam se movimentando às escondidas. Aí o reinado falou assim, ó, a gente não vai dar conta de combater isso. Então, se existir um Deus aqui entre nós é que somos os representantes dele. Então, assumiram a igreja como para si, né? Por isso que aquele ritual daquelas roupas é tudo roupa de monarca, né? E aí, no ano 1000, começaram as guerras santas, as cruzadas, em nome de Deus. Então, em nome de Deus, eles invadiam terras, matavam e tal. A besta fera Apocalipse, então é isso, as cruzadas, né? Guerra santa em nome de Deus. É por isso que o Francisco de Assis, ele decidiu nascer justamente nessa época, né? Para dar uma contraponto nisso daí. Então, todo mundo era obrigado a ir, né? Porque senão era considerado desertor. E quando ele já estava em cima do cavalo, ele escutou uma voz, né, do espírito e falou assim: não vai não, matar o povo não é isso que Deus quer não. E ele não foi. Então, resultado, a Diana está falando ali, já passou, né? A besta já se manifestou, nós tivemos essas cruzadas, as guerras santas, houve muita morte, houve muita coisa, o pior de tudo em nome de Deus, mas já passou, né, gente? Nós sobrevivemos a isso. Eu acho que muita coisa que nós vivemos hoje em dia, de atrapalhado em nossas vidas, é porque a gente está resgatando isso, porque realmente foi um evento muito bárbaro, sabe? Você inventar guerra em nome de Deus, que é o que o elemento fazia também, né? Então, a numerologia de hoje é sobre a besta apocalíptica.